Olá, mamães, papais, professores e todos que educam uma criança. Nesse vídeo, vamos falar da primeira infância, aquele período do 0 aos 3 anos de idade. E como é que fica a escolha da primeira escolinha nessa fase. Esse vídeo acaba sendo mais voltado para mamães e papais de primeira viagem, que estão aí na fase da escolha da primeira escolinha para os seus bebês ou criancinhas pequenas. Mas também serve para os profissionais da educação que estão atuando hoje como professores da educação infantil. Afinal, as coisas funcionam em conjunto, né? Nessa fase, principalmente, é muito importante a parceria entre pais, professores e a criança. Então, as dicas valem para todo mundo. Primeiro eu vou falar da minha experiência. Quando eu tive a minha primeira filha, eu já trabalhava fora. Então, eu tive só o período da licença maternidade para ficar com ela, que na época era necessariamente de 4 meses. Logo depois desse período, eu colocaria ela numa escola de período integral, particular. Eu tinha muita dificuldade no meu entorno, eu não tinha muitas referências, né, pessoas com crianças pequenas como eu, para me indicar uma escola. E eu ainda tinha outro fator, eu tinha acabado de ser convidada a trabalhar no cliente, num outro município. Então eu ficaria mais distante da minha casa. Aí qual local escolher, né? Entre próximo de casa, próximo do trabalho, valor da mensalidade, metodologias de ensino, será que para 4 meses de idade eu já precisava me preocupar com isso? E aí pela internet eu também não achava muitas informações. E a gente como adulto tem aquela preocupação, como mãe então nem se fala, aquela preocupação de acertar, de escolher certo. Foi nessa época mais ou menos que eu tive a primeira vez a ideia do Quem Educa, que na época era para ser um guia online cheio de informações que realmente orientasse as mães. Mas eu estava muito ocupada com outras coisas, estava mudando, né, a minha área de atuação na empresa, estava com uma filha pequena para colocar numa escola e o projeto foi sendo adiado. Mas eu tinha essa necessidade. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma pesquisa para o Quem Educa, quando eu também estava de novo com a ideia de colocar o guia no ar, e 70% das pessoas que me responderam à pesquisa disseram que para escolher uma escola usam a referência de amigos e parentes. E só 30% observam as escolas ao seu redor, né, no seu entorno. A outra questão que está nessa questão outra alternativa era procurar em revistas, na internet, e ninguém selecionou essas opções. Então a referência é muito importante, mas às vezes a gente não tem essa referência, né? Ou então alguém próximo de nós está com a mesma dificuldade, tem as mesmas dúvidas. Então, a convite da minha comadre, Lauane, que está com um bebezinho hoje de 1 ano e está procurando escola para ele, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar ajudar um pouquinho aí as mamães que estão nessa situação. Bom, falando mais um pouquinho do meu contexto, né? Eu fui convidada então a trabalhar em outro município e o meu marido trabalhava em São Paulo mesmo, numa determinada região, e nós definimos que era mais fácil a nossa bebê ficar perto dele do que de mim. Porque além dele trabalhar nessa região, a mãe dele trabalhava num bairro próximo. Então, qualquer necessidade da escola, se eles ligassem para precisar buscar a nossa filha, tinha a mãe dele ou ele para ir buscar. Então, a gente definiu que era mais fácil ficar próximo ao trabalho do pai. A partir dessa decisão, né, que era a localização, eu saí pela internet procurando escolas na região. E resolvi agendar a visita às escolas, que é muito importante. Então, essa é uma dica já para vocês. Agendem as visitas às escolas, porque é muito importante conhecer o espaço e como você se sente naquele espaço, né? Como você é acolhida nessa visita. Eu fiz visitas a algumas escolas, acho que umas 5 ou 6. No bairro que nós escolhemos, é muito comum antigas casas serem transformadas em escolas infantis. No nosso caso, nós procuramos uma escola infantil que atenderia do berçário até o pré. Então, é a faixa do 0 aos 5 anos de idade. E aqui, nesse bairro, né, é muito comum que algumas casas antigas
se juntem e tal e sejam transformadas numa escola infantil. O que acontecia? Eu vi muitas escolas que tinham pouco espaço de convívio entre as crianças e muitas escadas. Então, faltava aquele espaço aberto para a criança brincar, para a área de convivência entre as crianças. E as escadas também me preocupavam, afinal, eu era uma bebê, eu era mãe de primeira viagem e eu já pensava, quando ela começar a andar, essas escadas aqui não vai dar certo, né? Então já era uma insegurança bem grande. O que aconteceu? Conheci uma escola com um espaço maravilhoso, toda térrea, com um pátio bem grande. Então tinha uma área aberta, tinha um pátio de convivência muito legal. E na mesma hora que eu entrei na escola, eu falei, é essa. Depois, lógico, teve outras influências, a forma como eu fui recebida, como eu fui acolhida pela diretora, pela professora que estava no berçário. Então, todos esses elementos me levaram a escolher a escola. O que eu não sabia na época é que alguns desses elementos que eu escolhi, na verdade, são realmente importantes para essa escolha. Por exemplo, o pátio, né, a área aberta de convivência. As crianças precisam de sol, gente. Precisam de uma área que elas possam tomar um solzinho. E essa área de convivência mesmo, em que todas as crianças podem brincar, se conhecer, conviver. É muito importante essa socialização entre as crianças. A socialização, o convívio com o outro é fundamental na primeira infância. Por isso, a gente às vezes tem um medo, muito pequenininho para ir para a escola, vai pegar doença. Aí é um assunto para outro vídeo, a questão, né, das viroses escolares. Mas essa ideia de ir para a escola, para mim, nunca foi uma dúvida, na verdade. Entre escolher uma babá para ficar em casa e a minha filha ir para uma escolinha, eu sempre optei pela escolinha. Eu queria que ela tivesse esse convívio social, mesmo muito pequenininha. Mas eu queria que ela tivesse esse convívio social e ele é importante. Mesmo se no seu caso você não for deixar o período integral, como era o meu caso, é importante esse meio período, porque nesse meio período ela tem outras aprendizagens, outros contatos, e isso é importante. Mas o fundamental aqui, né, nessa primeira dica, é que na escolha do local você veja que tem esse espaço aberto, esse espaço de convivência. E outra coisa, contato com a natureza. Na escolinha que eu escolhi para minha filha, tinha ali o cantinho da horta, né? Tinha passarinho, então tinha aquela natureza para ela ter contato. E isso é importante também numa cidade, eu moro em São Paulo, né? Numa cidade como a nossa, que tem tão poucos espaços, né, naturais para a gente conviver. Se a escola reserva um cantinho mais natural, né, um contato com a natureza, é bem legal e é bem importante para a criança pequena também. Então, falando um pouco mais dessa interação social, as atividades compartilhadas em grupos são importantes para o desenvolvimento da criança. É nessas atividades compartilhadas que elas constroem a sua visão de mundo, esse contato direto com o mundo cultural. Às vezes a gente tem esse preconceito ainda hoje, de que escolinha infantil, só vai lá para brincar, né? Só vai lá para jogar, não tem muito drama para escolher. Não é bem assim, gente. Hoje eu estudo pedagogia, né? Então eu tenho mais contato com essas teorias e a gente sabe, pelas pesquisas dos grandes pesquisadores, né, que esse contato com os jogos, com a brincadeira, são muito relevantes para o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança. Elas, quando brincam, elas estão construindo o mundo e elas estão conseguindo perceber o outro, né? Estão construindo a realidade. É na fantasia que ela constrói a sua realidade. É bem importante para o desenvolvimento da criança. Então, as brincadeiras na escola também não são aleatórias, nem sempre, né? A gente tem um momento das brincadeiras que tem objetivos específicos, jogos e brincadeiras que têm objetivos específicos, e também tem aquele momento do brincar livre, que também é importante, porque os professores observam como é que aquela criança está construindo a brincadeira, como que ela está se socializando com o outro,
né? Então, até na brincadeira livre, tem uma observação, tem um cuidado. Então, todas essas atividades em grupo são elaboradas, mesmo o bebê pequeno, né? Trazendo um pouco para a idade menor, assim, as atividades no espaço são importantes. Quando você coloca um bebê para, né, começar a engatinhar, tentar alcançar os objetos, ele está desenvolvendo a sua coordenação física, ele está desenvolvendo seu movimento, sua autonomia. Parecem atividades bem simples, mas elas são importantes e elas são trabalhadas na escola também para essa observação, né? E até para o professor mediar, não dando o objeto, né? Por exemplo, coloca ali o bebê para tentar alcançar os objetos e não vai, pega o objeto e dá na mão da criança. Isso atrapalharia o desenvolvimento dela. Mas a professora está ali para observar, né? Se tiver algum perigo, mas geralmente esses ambientes já são criados para proporcionar segurança e a criança poder explorar sem se machucar. Esse é um item que você tem que observar na escola que você for visitar. Como é que é construído esse ambiente? Como é que ele é feito? Que tipo de brinquedos, materiais tem ali para ele brincar? Às vezes não são brinquedos prontos, tá, gente? Até porque isso é importante também para a imaginação da criança. Às vezes não precisa ser aqueles brinquedos já certinho, a cozinha com as panelinhas, tudo certinho, não. Às vezes tem objetos de sucata ali que vão ser explorados pelas crianças pequenininhas. Elas vão criar um mundo todo de fantasia, de brincadeira, também imitando a realidade. A criança traz muito para a brincadeira o que ela observa em casa, o que ela observa no convívio familiar. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento dela, é muito interessante. Então, quando você for visitar a escola, já falamos de vários itens, né? Observa se tem um espaço aberto, um espaço de convivência que dá oportunidade para as crianças se relacionarem. Como que é construída a sala, o berçário, a sala dos pequenininhos, que tipo de brinquedos tem ali, como está a manutenção disso, isso também é muito importante, né? As escolas precisam fazer uma manutenção regular desses brinquedos e desses espaços, que era o caso da escola que eu levei a minha filha, tem uma manutenção anual de tudo. Então, e eu nem sabia na época, mas olha quanta coisa interessante que o meu instinto de mãe, graças a Deus, acabou observando, mas que eu trago aqui para vocês, porque às vezes a gente esquece esses itens, né? E eles são importantes. São mais algumas dicas aí na escolha da escola. Agora, professor, né? Que é aquele adulto que vai ter o contato com o seu filho, o cuidador, a cuidadora que vai ter o contato com a sua criança diariamente. Essa é outra observação. Nessa visita para a escola, né? Na escola, pergunte se você pode conhecer, né, os profissionais que trabalham na faixa etária do seu filho, se você pode observar um pouquinho no berçário, né? Nem sempre é possível, mas às vezes é. Mas você conhecer, né, esse profissional, até para ele se apresentar e falar um pouco de como ele trabalha ou ela trabalha, né, com a criança. Quais as atividades, como é que funciona essa rotina. E aí você vai sentir, né, nesse acolhimento desse profissional com você, você vai se sentindo mais à vontade. Se você gostou da escola, né, já se interessou pelo ambiente e ainda conheceu os profissionais e achou que eles realmente estão responsáveis, pode dar certo, gente, já são passos enormes na escolha da escola, não tem nem dúvida, né? Essa relação entre professores, cuidadores e pais é muito importante. Nós, pais, temos muitas inseguranças, principalmente quando somos de primeira viagem. Então, essa pessoa precisa passar também a confiança para você. E você precisa ter muito respeito por esses profissionais que estão ali para cuidar dos seus filhos. A gente, às vezes, tem algumas coisas na primeira viagem, aqueles medos mais... né? Ai, mas se eu largar muito vai se machucar. Ai, mas, né? Tem aqueles receios. E a profissional que está ali na escola já tem mais experiência, sabe até o limite das crianças, né? Observa vários tipos, né, de identidade de crianças.
Então respeite também o que o profissional, a cuidadora vai trazer para você, né? Essa relação é muito importante na escolinha. Outro item do checklist para não esquecer quando for visitar a escola, né? Pergunte sobre a rotina. As crianças pequenas da primeira infância, dos 0 aos 3 anos, precisam da rotina, gente, tanto em casa quanto na escola. E na escola, geralmente, já existe esse preparo da rotina, né? É o momento da alimentação, o momento da higiene, o momento da brincadeira, o momento da sonequinha. Existe uma rotina e isso é bom para a criança, ela se organiza com essa rotina, né? Então pergunte na escola que você for visitar sobre a rotina da escola, como é que isso funciona, né? Lógico, tem um respeito pelo tempo da criança às vezes, né? Tá aquele momento da alimentação, ela ainda não tá com muita fome, deixa um pouquinho para depois, mas existe o fato de ter a rotina, de ter a alimentação, a higiene, tem uma sequência, e isso é importante para o desenvolvimento da criança. Pergunte sobre a rotina, verifique, né, quanto que a escola está preparada também nessa rotina da criança, quanto que eles estão engajados aí nesse desenvolvimento do seu bebê ou da sua criança. O período de adaptação dessa fase é bem importante, né? É a primeira vez que o bebê está se afastando da mãe e do pai para conviver com pessoas diferentes e num ambiente diferente. Ela está saindo da casa dela, está recebendo outro tipo, né, de contato, de convívio, de afetividade. Então, o período de adaptação, né, de uma coisa para outra é bem importante. Pergunte na escola que você for visitar, no caso, se for o bebê que ainda está amamentando e você ainda precisa ir lá, né, para amamentar o seu filho em alguns períodos do dia, pergunte na escola como é que funciona isso, tem um espaço apropriado para você amamentar, porque é importante nessas escolas infantis ter esse acolhimento dos pais, né? Essa entrada dos pais, no caso dos bebês, para amamentar. No caso dos mais velhos, às vezes é necessário também nos primeiros dias, né? Na primeira semana, né? A criança vai, fica uma horinha, o pai vai, fica junto uma horinha também. Então, verifique se a escola que você vai colocar o seu bebê tem esse acolhimento dos pais, né? Os professores, quem tiver aí professores me assistindo, sabem e precisam saber que a insegurança é muito grande dos pais e que esse acolhimento faz toda a diferença para a criança e para os pais, né? Porque se o pai não sente confiança na hora de deixar a criança percebe essa insegurança. E aí esse período de adaptação pode ficar mais difícil. Então, tem todo esse entorno aí, todas essas questões para resolver na escolha. Mas vai também um pouco pelo seu coração, gente. No meu caso, lógico, eu não tinha todas essas informações na época, eu não estudava pedagogia, eu não me aprofundava nessas questões de educação ainda. E acabei fazendo algumas escolhas certas, né? Observei bastante a profissional que ia cuidar da minha filha, achei ela muito dedicada. A diretora também me conquistou na hora, somos amigas até hoje. O meu filho acabou indo para lá depois, então realmente a escola deu certo. E foi um pouco por instinto. Eu olhei a escola, vi aquele espaço, já me senti bem, né? Espaço com ar livre, com um pouquinho de natureza, espaço de convivência, profissionais dedicados, tinha muito amor e muita coisa boa ali. Foi o que eu senti naquele momento, eu escolhi a escola. Diferente de outras escolas que eu entrei, vi os espaços muito fechados, né? Os profissionais não tão felizes, talvez até pelo espaço, influencia também. Então, segue um pouquinho o seu coração também, você tem que se sentir bem. Tem que sentir a segurança para deixar seu filho ali, porque você vai passar essa segurança para o seu filho, para sua filha, tá certo? E metodologias, né? A gente se preocupa com isso nessa fase. É o que eu expliquei, gente. De forma geral, para a educação infantil são importantes os jogos, as brincadeiras, a observação do cuidador, né?
Tudo isso é muito importante. Então tem meio que uma regra padrão para isso, né? A rotina, a brincadeira, o convívio social, as histórias, as músicas são muito importantes para as crianças. Agora, a metodologia em si, o que eu já tive contato para a educação infantil, né? No meu curso de pedagogia, não cheguei a ter contato com uma metodologia em si. Tive contato com alguns pensadores, né? Vygotsky, Piaget, tive contato, né? Vallon, mas uma coisa que eu acabei tendo contato por fora foi a abordagem Pichler. A Amy Pichler foi uma médica húngara que estudou bastante a primeira infância. E nessa abordagem, o que se, né, se prega assim, para as cuidadoras? Esse contato direto com a criança, o olhar, a observação, a troca de olhares mesmo com a criança, enquanto está dando a papinha, enquanto está dando o banho. Existe ali um momento de troca. Então, além do olhar, os cuidadores podem e devem conversar com a criança, né? Explicar o que ela está fazendo, isso é muito, muito legal. Então, assim, a abordagem Pichler não é uma abordagem que tem muitos conhecedores aqui no Brasil, não. Ela é pouco divulgada ainda, assim. Talvez na escola que você for visitar, se você perguntar, você conhece a abordagem Pichler e tal, muitos nem ou já ouviram falar ou nem conheçam, mas tudo bem também. O que se leva disso é realmente esse cuidado, né? Como que você conversa com a criança, né? Essa afetividade que você passa nesse momento, essa troca, como é que funciona, né? É interessante até para aplicar em casa, né? Quando você tá com seu filho, aquela história, né? Uma das maiores inseguranças hoje de deixar o bebê ou a criança pequena na escolinha é porque a gente deixa muito tempo. A maioria trabalha fora e precisa do período integral. E aí vem aquela insegurança, nossa, mas eu passo tão pouco tempo com meu filho. Tá, pouco tempo, mas e como é esse tempo? É de qualidade? É o mais importante, porque às vezes você passa muito tempo, mas não é de qualidade. Você não tá dando tanta atenção assim. O mais importante é a qualidade desse momento. Então, trazer um pouco essa abordagem Pichler também para dentro de casa, né? Na hora do banho, você tá ali presente, você tá olhando para a criança, explicando o que você tá fazendo. Vamos lavar o cabelinho, lavar os bracinhos. Agora eu vou colocar a roupinha em você, né? Por que essa comunicação é importante? Para o desenvolvimento linguístico da criança também, né? Ela ouvindo, ela tendo esse contato com a linguagem desde cedo é importante. Então também é bom observar os cuidadores da escola que você for, como é que eles se comunicam com a criança, né? Como eles se comunicam em geral, assim, né? Se tem essa troca, como é que funciona? É bem legal, é bem importante também. Bom, gente, acabei falando de muitas coisas, né? É um assunto bem extenso, mas eu espero que eu possa ter contribuído um pouco aí para essa fase de vocês, tenha ajudado um pouco a clarear as ideias na escolha da escolinha. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica na sinetinha para receber os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo também, né? Mais amigas suas ou familiares podem ter as mesmas dúvidas. E se você quiser trazer algum tema, alguma coisa, como a minha comadre Lawane trouxe, pode comentar aqui embaixo, eu vou olhar e a gente pode, né, elaborar juntos aí os próximos vídeos, tá bom?